Glória a Deus, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no capítulo 4 de João. Glória a Deus. Mais um culto de missões, o último culto do ano de 2019. Glória a Deus porque Ele nos sustentou até aqui. João capítulo 4. A partir do versículo 39. Amém? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Só até aqui, os irmãos podem se sentar. Estava meditando a respeito dessa história que já é bem conhecida, acredito eu, por todos ou quase todos os irmãos. Essa história, ela mostra a obra que Deus realiza em nós e através de nós. Nós sabemos aqui no início, vai falar que Jesus ele estava saindo da Judeia e ia para a Galileia, e ele passa por Sicar, por uma cidade de Samaria. Ele percorreu um caminho que geralmente os judeus não caminhavam, não faziam, por um contexto histórico, desde a divisão de Israel, no Reino do Norte e no Reino do Sul. Mas Jesus ele decide passar por esta cidade, e a Bíblia nos dá dados ali de que Jesus foi àquela cidade, esteve ali junto ao poço de Jacó, e a Bíblia nos dá até a hora, provavelmente, ali próximo à hora sexta, que para nós seria o horário de meio-dia. Então Jesus sai da Judeia para Galileia, passa por Samaria, chega na cidade de Sicar. Ali, cansado da viagem, ele se senta junto ao poço, conhecido como o Poço de Jacó, e era provavelmente ali próximo ao meio-dia. Imaginam o sol, irmãos? Mas Jesus chegou até aquele lugar, porque quando ele tem um encontro marcado com alguém, quando ele tem um encontro marcado conosco, amém, ele chega antecipado, ele chega no lugar, ele chega na hora certa, quando ele quer falar ao nosso coração. Amém? É interessante que no versículo 4, se você quiser acompanhar, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus estar naquela cidade, naquele lugar e naquela hora. Não por uma história geográfica, nem por nada, mas porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, e Ele sabe o que Ele tem que fazer. Aleluias, glória a Deus. Ele sabia que naquele lugar, naquela hora, haveria alguém sedento pela presença dEle, sedento por uma obra transformadora naquela vida, e que através daquela mulher, algo muito maior poderia ser feito naquele lugar e naquela cidade. Glória a Deus. Aquela mulher, os irmãos já devem conhecer a história, mas ela já havia tido 5 maridos, e fala que ela já estava no 6º, mas o 6º marido não era dela. Amém? Mas ela, quando está ali diante de Jesus, eu me recordei do Salmo 42, quando o salmista vai dizer que assim como a corça anseia pelas correntes das águas, e eu acho lindo quando ele fala: assim a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da presença de Deus. Eu acredito que foi daquela maneira que aquela mulher encontrou Jesus, porque ela saiu da sua casa meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém, por vergonha, por não ser julgada, ou para não ouvir palavra alguma. Ela escolheu o pior horário, o horário do sol mais quente. Ela não fazia ideia de que naquele momento Jesus já havia
havia reservado um lugar, um horário para falar com ela. Mas eu acredito que a sede maior dela não era por aquela água que saía daquele poço, mas sim uma sede que tinha no interior dela, que marido algum havia saciado. Amém? Que alegria nenhuma poderia trazer, saciar essa sede dela. Glória a Deus. E assim como o salmista fala, amém, no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da presença de Deus. E eu acho lindo lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé, e ali ele está à procura do novo rei, do rei que substituiria Saul, e chega ali aquele primeiro homem forte, ele falou, é esse, pela aparência é esse aí é o escolhido do Senhor. Aí Deus fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem olha a aparência, mas eu tenho o poder de olhar o coração. Eu olho no interior, eu olho no mais profundo. O homem, ele pode olhar a aparência, ele pode olhar a condição social, a condição econômica, ele pode olhar a reputação, mas Deus, ele conhece um coração quebrantado onde ele estiver. Lá em Marcos 2 vai falar que Jesus estava na casa de Levi, e ali entrou os publicanos, entrou os pecadores e sentou-se à mesa. E ali comiam com Jesus. E quando chegou os fariseus, os escribas, eles começaram a questionar. Por que esses pecadores se sentam à mesa com Jesus? Questionar com os discípulos. E ali Jesus escuta e Jesus fala, não são os com saúde que procuram os médicos, porque eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Aleluia, não é apenas os publicanos, eram aqueles que estavam leprosos, que ninguém queria tocar e Jesus tocava. Eram os endemoniados que corrente nenhuma segurava, Jesus ia ao encontro e Jesus libertava. Era aquela adúltera, era pecadora. Foi assim comigo, foi assim com você também, porque todos nós pecamos. Aleluias, e foi assim com aquela mulher. Jesus não se preocupou com a reputação, com o que falava, mas apenas ele procurava um coração quebrantado ao qual ele pudesse transformar, e alguém a qual ele também pudesse usar para ser um transformador de vidas. Glória a Deus. Foi assim que Jesus me encontrou. E eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidade para cada um aqui nesta noite, trazer o seu testemunho, eu também iria falar. Olha, Jesus também me encontrou numa vida de pecado. A minha vida era assim, o meu testemunho era esse. Porque senão não teria lógica, porque o Senhor nos alcançou justamente por isso. Porque em nós há uma sede como uma terra sedenta, necessitando de uma água, e Ele é a água que traz vida. E foi assim que o Senhor encontrou aquela mulher e nos encontrou também. Glória a Deus. Aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher e fala de coisas naturais e de coisas espirituais. No momento Jesus pede água para ela e ela se admirava porque os judeus não falavam com os samaritanos. Aí Jesus fala para ela, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der saciará a sua sede, e nele se fará uma fonte a jogar água para a vida eterna. Não é complicado de se entender não, irmãos. Jesus está falando, aquele que tem sede, eu sacio a sua sede. Amém? Eu sacio a sua sede de tristeza, eu sacio a sua sede de angústia, porque eu tenho um remédio. Cristo é a solução para todos os nossos problemas. E além de eu te saciar, eu faço com que você transborde também este mesmo amor, essa mesma graça, essa mesma misericórdia. Aleluias. E ali começava a obra na vida daquela mulher. Glória a Deus. Em um determinado momento ela fala, eu sei que o Messias, o Cristo, ele virá. E ele responde, sou eu, o Cristo, quem fala contigo. E as palavras de Jesus, a presença de Jesus, o amor de Jesus, ele começa a entrar no coração daquela mulher. Ele começa a transformar a vida daquela mulher naquele instante, porque é assim, quando nós sentimos a presença de Deus, é instantâneo, é algo que toma o nosso coração, toma a nossa mente, e quando nós estamos sentindo dor, nós somos libertos da dor. Quando nós estamos sentindo tristeza, a alegria dá lugar à tristeza. A presença de Deus é maior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento. É como se fossem as águas de um rio, e onde essa água passa, aquela terra seca, ele vai transformando, ele vai trazendo vida. São águas que purificam, são águas que saram, são águas que transformam. Assim a presença do Senhor, de maneira que a Bíblia fala que aquela mulher largou o cântaro.
Largou ali o vaso quando ela foi buscar água. E ela volta para aquela cidade. E ali ela começa a testificar, foi onde nós lemos. Ela começa a pregar, ela começa a falar, ela começa a testemunhar sobre aquele a qual ela encontrou. E sobre aquilo que ele fez na sua vida. Quantas vezes a gente já falou: eu tenho dificuldade para evangelizar, eu não sei o que falar. É simples. Aquela mulher conheceu Jesus, ela foi movida, foi preenchida pela presença dele, de uma forma que ela não conseguiu se segurar, e ela volta para aquela cidade. E ela começa a falar: olha, eu conheci um homem e ele falou tudo que eu tenho feito. Esse não é o Cristo? E ela começa a falar ali para aquelas pessoas. É isso que nós temos que fazer. É falar o que Ele tem feito. É falar o Cristo que nós temos conhecido. O que o Senhor já fez na sua vida. Qual a obra que Ele já fez na sua vida. Essa é a nossa missão, como foi na vida daquela mulher. E a Bíblia fala que muitos creram pela palavra dela, assim como muitos crerão também pelo que você vai anunciar, pelas palavras que você vai dizer, pelo testemunho de libertação, de cura, de transformação que o Senhor também tem feito na sua vida. Muitos crerão. E ali eles pedem para que Jesus fique ali por mais 2 dias. E Jesus então fala aqueles homens com amor, fala aquelas pessoas, de maneira que nós lemos aqui que eles diziam à mulher no versículo 42: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo Salvador do mundo. Você entende que o seu passo primeiro é falar o que Deus tem feito na sua vida, e depois é o Senhor que dá continuidade, porque aí o Senhor vai usar o Espírito Santo, vai usar da palavra, vai usar do louvor, vai usar do que Ele achar necessário, e as pessoas crerão, não somente pela sua palavra, mas pelo que o Senhor também fará acontecer na vida deles. Jesus é maravilhoso, amém? Jesus encontra aquela mulher, ele começa uma obra na vida daquela mulher, e diante disso o Senhor começa uma obra naquela cidade de Samaria, através de uma pessoa, através de uma vida, de um coração, de uma alma. Uma obra foi iniciada. Amém? O Senhor me achou, eu tinha 10 anos, em Planaltina de Goiás. Eu não sei onde foi o seu encontro com o Senhor. Eu não sei qual era a sua idade quando você encontrou o Senhor. Talvez o seu encontro com Deus e com Jesus é hoje. Glória a Deus por isso. Mas o que eu sei é que além desta obra que o Senhor tem na sua vida, amém, o Senhor também tem uma obra muito maior para realizar através da sua vida. Aquela mulher não era nada, mas o Senhor tem uma maneira especial de usar aqueles que o mundo dizem que não é nada. O Senhor tem uma maneira especial de usar aqueles que o mundo dizem que não é ninguém. Aquele que o mundo diz já era, não tem mais jeito. O Senhor usa, o Senhor transforma. Ele vai lá como um oleiro, Ele transforma o vaso. Ele faz um vaso de novo da maneira a qual Ele quiser usar. Amém. Eu sei que Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Só basta você abrir o seu coração e você desejar e você aceitar as palavras do Senhor. Deixar que elas entrem como água, amém, numa terra seca, e traga vida, e traga cura, e traga transformação. Amém? Eu e você, nós somos uma fonte. Amém, com a presença de Jesus. Nós somos uma fonte a jorrar água viva, como foi Jesus. Ele também nos faz ser esta mesma fonte, a jorrar água, a jorrar a presença do Senhor. O versículo 31 fala que os discípulos eles haviam saído, para comprar comida. Eles retornam e perguntando para Jesus se comeria. E eu achei muito interessante porque o Senhor fala para eles, que Ele tem uma comida, que o alimento dele é de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade daquele que lhe enviou, de realizar a obra de Deus. Amém? Deixa eu... Aqui, versículo 31. E, entretanto, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, eles lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Você entende que o alimento de Jesus, o sustento de Jesus, o que preenchia, o que alimentava e fortalecia Jesus, era realizar a obra daquele que lhe enviou. Porque João 3,16 já foi lido, fala o quê? Que
que Deus enviou ao mundo o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus sabia que ele era um enviado de Deus a esta terra, para que através dele nós crescêssemos e tivéssemos a vida eterna. E esta era a obra do Senhor. E enquanto ele esteve aqui na terra, ele cumpriu. Amém? E aí em Marcos capítulo 16, versículo 15 fala: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho. Essa é a nossa missão. Um dia Jesus esteve aqui na terra e realizou a missão dele, que era de levar as boas novas, que era de falar, era de restaurar, era de trazer a salvação, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo dele e nos deu uma missão, nos confiou uma missão, quer de ir pelos 4 cantos e anunciar o evangelho, anunciar palavras de salvação. Aleluias, amém. Isaías 61 diz: porque o Espírito do Senhor está sobre nós, é Ele que nos unge, é Ele que nos capacita para pregar essa palavra, para levar uma palavra de conforto, uma palavra que restaura os corações contritos. Amém. Isaías 60 fala: levanta-te e resplandece. Amém. Levanta-te, esteja de pé, esteja pronto, esteja preparado para realizar a grande missão que o Senhor te confiou. Amém. Que o meu e o seu alimento seja esse: fazer a obra daquele que nos enviou. Amém. Fazer a obra do Senhor, anunciar a sua palavra, anunciar o evangelho de salvação, dizer como aqueles homens falaram: olha, verdadeiramente Cristo é o Salvador do mundo. Não tem dificuldade nenhuma nessa. Se em algum momento você achou que não seria capaz de evangelizar alguém, lembra desta mulher. Ela apenas anunciou aquilo que o Senhor fez na vida dela. Ela apenas anunciou aquele a qual ela havia encontrado. E eu tenho certeza que você já sentiu a presença do Senhor. Eu tenho certeza que Jesus já realizou algo na sua vida. Basta apenas que você fale isso. Amém. Fale naquele que você tem crido e fale a respeito daquele a qual fez grandes coisas na sua vida. Amém. Para finalizar, eu vou deixar alguns versículos aqui em Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formoso é os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Amém. Para crer é preciso ouvir. Para ouvir precisa que haja quem pregue. E para pregar precisa ser enviado. Nós fomos enviados do Senhor para pregar, para anunciar as boas novas, para que muitos ouçam, amém, e através das palavras e do Espírito Santo do Senhor creiam e sejam salvos. Amém. Nós somos como aquela mulher. Nós recebemos a Cristo, recebemos a transformação do Senhor. Não foi por acaso, é porque tem uma grande obra na nossa mão. Lembre-se, o Senhor realiza a obra em nós, para que através de nós uma obra muito maior seja realizada. Amém. Então volte para a cidade, volte para a família, volte para onde o Senhor te tirou e anuncie o Senhor. Amém. Mesmo que seja no meio daqueles a qual te envergonharam, onde você sentia vergonha, onde você sofreu, mas receba Cristo e volte anunciando as boas novas. Amém. A palavra de salvação. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui a minha palavra. Amém, a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. E antes de entregar, eu quero agradecer, ao Ministério de Evangelismo Mensagem na Cruz. Desde janeiro de 2016, estava na liderança e grandes coisas fez o Senhor na minha vida através desse ministério. Nós realizamos cerca de quase 100 cultos nos lares. Acredito que muitos dos irmãos que estão aqui receberam um culto na sua casa. Glória a Deus, eu recebi um culto na minha casa e foi maravilhoso receber os irmãos. Louvamos, com a presença da diaconisa Roseli. De cada um dos irmãos, eu quero agradecer a cada um que levou uma mensagem, muitas vezes era pego de surpresa, mas os irmãos aceitavam, a cada irmão que nos convidou, que participou dos evangelismos. Nós fizemos muitos evangelismos, irmãos, com cachorro-quente nas ruas, com caldo, entregamos algumas cestas, fizemos a obra do Senhor conforme o Senhor ia nos direcionando. Amém? E glória seja dada ao Senhor, porque Ele nos dá essa oportunidade. E eu falo uma coisa,
coisa, melhor é dar do que receber. Você é agraciado por já ter a presença do Senhor. Amém? Ser provido dessa palavra de bênção e poder oferecer para alguém. Então não segure sua mão, não segure os seus lábios. Realize a vontade de Deus, que é de anunciar as obras do Senhor. Eu sou grato porque nesses anos o Senhor me ensinou muito. Nós fizemos algumas visitas e quando nós voltávamos para casa, voltávamos agradecendo, porque aprendíamos muito. Então esteja à disposição do Senhor, amém? Para que Ele realize através de você grandes coisas. Eu louvo e agradeço a Deus a minha oportunidade, amém?